Paz do Senhor, igreja. Amados, segura de pé um pouquinho aí, porque nós temos aqui um pedido de oração para a família da Joyce, que eles estão lá com uma enfermidade. E também nosso amado aí, o Juraci, está lá em Rio Preto, está fazendo uns exames, está passando lá por uma bateria de exames. Vamos aproveitar, orar aqui pela família da Joyce, pela vida do Juraci, para que Deus possa intervir nessa situação. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, aproveitando essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Nós já entregamos a Ti nosso louvor, nossa adoração, Pai. Agora nós estamos prontos para receber a Tua palavra, Senhor. Mas nós temos aqui, Pai, uma família que clama por uma oração, Pai, porque passa por uma enfermidade, Senhor. A família da Joyce, a casa da Joyce está enferma, Pai. Então nós Te pedimos que o Senhor estenda a Sua mão com uma unção de cura, uma unção de restauração sobre a vida da Joyce e da família dela, Pai, que possa a saúde de toda essa família ser restabelecida, Pai. Da mesma maneira nós Te pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja com o Juraci, Senhor. Sabemos que ele está passando por algumas baterias de exames, ó Pai, mas sabemos também que o diagnóstico verdadeiro é Teu, ó Pai, e que se for a Tua vontade, Pai, tudo há de ser negativo, nenhum mal há de ter na saúde do Teu filho, Pai, que ele possa muito em breve estar aqui, Pai, testemunhando que ele está livre de qualquer enfermidade, de qualquer coisa maligna na vida, no corpo dele, Pai. Nós entregamos a vida desses amados nas Tuas mãos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Amados, eu quero compartilhar com vocês essa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na realidade, o que Deus colocou no meu coração foi de pregar a respeito do filho pródigo. E eu já tinha pregado a respeito disso há pouco tempo atrás. Amém. Mas Deus veio com uma nova revelação e eu falei, bom, vamos falar a respeito disso novamente. Aí domingo, na última parte da mensagem do Guto, do pastor Guto, ele começou a falar do filho pródigo. Aí eu falei, meu Deus, que eu não pregue quarta-feira, deixa passar mais um pouquinho de tempo. Mas, amém, quando acontecem essas coisas, eu creio que é o Espírito de Deus que se move no meio da igreja e nos coloca no mesmo espírito. Mas uma das revelações diferentes que eu tive, né, meditando sobre essa palavra e lendo, é que a parábola do filho pródigo, ela é uma continuação da parábola da dracma perdida, que é uma continuação da parábola da ovelha perdida. Então eu gostaria de ler o texto todo, capítulo 15 de Lucas, e depois a gente vai discorrer a respeito daquilo que Deus colocou no nosso coração, conforme o Espírito Santo assim permitir. Amém? Então, Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, vamos ler todo o capítulo. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas, e ainda partilha o pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida.
Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alforrabeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Trazei também o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter te desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, quando chega em casa este teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Amados, então, como eu disse, do filho pródigo, eu fui regressando no texto, né? E eu quero falar um pouco
a respeito de cada parábola. Um pouco a respeito de cada perdido desse. Então, o tema da mensagem é os 3 perdidos. Anotou aí? Então, vamos lá. O primeiro perdido é a ovelha. A ovelha, ela se perdeu no campo, no caminho, na caminhada. Ela estava andando bem, junto com o rebanho, junto com o grupo, fazendo parte do corpo. Mas por algum motivo, ela deu um vacilo, deu uma desviada na rota, perdeu um pouco da atenção, pôs um pé fora do caminho, deu um tropeço, e quando ela percebeu, ela tinha ficado para trás. Ela não tinha a intenção, não premeditou nada, mas aconteceu. Como pode acontecer comigo, como pode acontecer com você. A palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aconteceu isso com essa ovelha. Ela se perdeu em algum momento, em alguma etapa, em alguma parte do caminho. Só que ela está perdida, mas ela não está se escondendo. Está realmente perdida. Não consegue encontrar o caminho de volta. Não consegue saber por onde ir para se reunir com o grupo novamente, para se juntar com o rebanho, para fazer parte do corpo novamente. Ela está realmente perdida. E o que ela precisa é de alguém que a encontre e traga de volta. Tudo o que ela precisa nesse momento é isso. Ela se permite ser encontrada, se permite ser levada de volta. Ela não causa nenhuma dificuldade, ela não impõe qualquer condição, ela aceita voltar e quer fazer parte do corpo de novo, quer participar, quer ser reintegrada. Ela só precisa ser encontrada. E como diz o texto, pelo que eu consegui entender, é papel da igreja, do pastor, ir buscar esse perdido, trazer de volta, colocar novamente no meio do rebanho, integrar novamente ao corpo, porque ele precisa disso, né? Então é esse papel nosso como igreja, né? Papel da igreja, do pastor, mas não só do pastor, da igreja. Nós que estamos com alguma função, que fazemos parte do corpo, temos esse dever de participar disso, de identificar isso daí, né? E de ajudar a trazer de volta esses perdidos. Tanto é que Jesus diz lá no verso 7, né? Que haverá muito mais alegria no céu por um pecador desse, um perdido desse que é trazido de volta, né? Então, é nosso papel buscar esse perdido aí. Aí a segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Ela foi perdida dentro da casa. Então esse daí não se desviou do caminho, não se perdeu no campo. Estava perdido dentro da casa. Então esse é aquele irmão que às vezes está perdido aqui dentro da igreja. Está perdido aqui dentro. Às vezes ele está aqui, mas não está. Só que ele está perdido. E da mesma maneira que
a dona dessas dracmas imaginava que tinha as 10. Às vezes a igreja, a gente não consegue perceber que esse irmão está perdido aqui dentro. Talvez a gente não consegue diagnosticar isso. Mas aí de repente então ele some. E aí a gente acha que estava com as 10 dracmas lá, tudo certinho, tudo guardadinho. De repente, opa, só tem 9. E agora? Cadê? Vamos acender a candeia, vamos varrer a casa, vamos dar um jeito, vamos procurar, vamos achar. Então, eu creio que é o nosso papel também ir atrás desse. Querer saber qual foi o motivo, por que que ele se perdeu aqui dentro, o que que estava acontecendo, o que que faltou para que ele se encontrasse e não desistisse de fazer parte do grupo, de estar junto com o corpo. E eu vejo uma similaridade, né, entre essas duas parábolas. Tinha 100 ovelhas, perdeu uma, mas foi atrás. E Jesus disse que há festa no céu. Então, não adianta eu me contentar com 99, se eu tenho uma perdida. Eu preciso das 100. Não adianta contentar com 9 dracmas, seja lá qual for o valor. Se era para ser 10, eu preciso das 10. A questão aqui não é o número, não é a quantidade. A questão é que não pode estar faltando. A questão é que nós somos parte de um corpo. E se tiver faltando um, o corpo não está completo. Se o corpo é formado por 100 e tiver só 99, não está completo. Nós precisamos ir atrás desse 100º que foi embora. Se é formado por 10 e nós só temos 9, nós temos que buscar a 10ª dracma que se perdeu. Por quê? Não é a quantidade. Não importa se domingo tiver todas as cadeiras lotadas, se tiver gente em pé nos corredores, se tiver um perdido lá fora, o corpo não está completo. E é nosso papel ir atrás. Faz parte disso. Pelo menos pelo que eu consegui absorver desse texto aqui, que são palavras de Jesus, onde ele usa de parábola para facilitar o entendimento do povo. Então é um texto que, assim, no meu ver, não requer uma análise, um estudo profundo. Eu entendo que é claro o que Jesus quer dizer aqui. Então é nosso papel procurar manter o corpo completo. A gente se engana se pensar que 99 é suficiente. Se achar que 9 é suficiente. Para o corpo funcionar bem, ele precisa estar completo. Coloca por favor Efésios 4,16. Olha lá. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesma em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então não adianta a gente crescer em número se o corpo não estiver completo. Porque cada parte tem que realizar a sua função.
e se uma das partes não estiver aqui, alguma função vai deixar de ser realizada. E aí nós vamos para o terceiro perdido, que é o filho pródigo. E esse perdido aqui, esse abençoado aqui, ele é um pouco diferente dos outros dois. Porque, pelo que a gente viu no texto aqui, a princípio, ele não está perdido. Ele está vivendo uma situação de aparente normalidade dentro da casa do pai. Ele está dentro da casa do pai, usufruindo das suas regalias de filho, das mordomias que a casa do pai oferece. Obviamente, cumprindo com seus deveres e obrigações na casa do pai. Tá tudo fluindo normalmente. E de repente, simplesmente, ele resolve ir embora. Ele não se perde. Ele decide ir embora. Ele não quer mais ficar na casa do pai. Ele quer ir embora. Ele quer partir. E pior que isso, ele quer levar consigo algo que ele ainda não tem direito. Ele quer levar consigo uma herança de um pai que está vivo. Então olha aí o tamanho do desinteresse dele. Esse aqui não se perde, ele abandona a casa do pai. É diferente de estar perdido. Ele abandona e vai embora. Ele quer viver outras experiências. Ele quer respirar outros ares. Ele quer conhecer coisas novas. Ele quer ser independente. Ele não quer ser obrigado a obedecer. Ele quer viver como ele bem entender. Mas ele chega a ser fraco, covarde, né? Porque ele não vai fazer isso, então, com as suas próprias possibilidades. Ele quer pegar a herança do pai que ainda está vivo. E como o pai permite, ele pega e vai embora. O conforto da casa do pai já não é mais um atrativo para ele. A segurança da casa do pai já não faz mais diferença nenhuma para ele. Ele já perdeu a graça com tudo. A comida da casa do pai já perdeu o sabor. O trabalho que ele exerce na casa do pai não dá mais satisfação. Passou a ser um peso. Passou a ser um fardo. A casa do pai deixou de ter qualquer valor para ele. Já não tem mais nada na casa do pai que ele valorize, a não ser a parte da herança que ele quer levar consigo, para gastar com as suas ilusões. Então ele simplesmente vai embora. E aí então, a partir do momento que ele vai embora, que ele abandona a casa do pai, que o pai não sabe mais onde ele está, então aí a partir desse momento, eu no meu entendimento limitado, então eu considerei que a partir desse momento ele passa a ser um perdido também. Que é daqui para frente que eu iria tratar ele como um perdido. E aí o grande erro, eu classifico como grande erro mesmo, que nós podemos cometer como igreja, é de pensar que nós temos que ir atrás desse perdido também. É um erro, se for atrás desse perdido nesse momento. É um caso que nesse momento nós não temos que ir atrás. Aliás, esse, nós não temos que ir atrás em momento algum.
Porque a palavra diz que quando ele cai em si, ele volta. Porque na realidade, ele não quer ser encontrado. Ele está perdido, mas ele quer viver da maneira que ele está. Ele quer viver as ilusões que ele colocou na cabeça dele. Ele quer viver o mundo que ele quis ir conhecer. Então, esse perdido aqui, ele não precisa ser encontrado. Ele precisa se encontrar. Ele precisa ter um encontro com ele mesmo. Ele não precisa ser encontrado. Esse pai aqui da parábola, e é sempre bom a gente lembrar, né? Às vezes tem pessoas novas na igreja, pessoas assistindo pela internet. A parábola são histórias que Jesus criava para facilitar o entendimento do povo. Então, quando nós falamos de algumas pessoas em parábola, são pessoas que não existiram na realidade, né? São exemplos, histórias que Jesus criava para facilitar o entendimento do povo com a mensagem que ele queria passar. Mas eu creio que se esse pai aqui da parábola fosse uma pessoa real, né? Ele poderia mandar procurar o filho. Porque diz aqui que ele tinha bens. Ele tinha servos. Então ele poderia mandar um servo atrás do filho. A palavra diz que quando o filho volta, ele estava ainda distante e o pai o avistou. O pai avistou o filho ainda distante porque o pai estava esperando o filho voltar. Talvez no coração desse pai ele já estava sentindo que o filho já estava passando por problema, já estava passando por necessidade. Mas ele sabia que ele não poderia ir atrás desse filho. Ele sabia que o filho não precisava ser encontrado. Que o filho precisava se encontrar para poder voltar. Então o pai não foi atrás. O pai não mandou ninguém atrás. Porque o pai sabia que se fosse atrás do filho nesse momento, o filho ia estar cheio de razões para ter ido embora. Ele ia ter vários motivos. Ele ia colocar defeitos no pai, defeitos na casa do pai, para justificar porque que ele foi embora. Ele ia ter crítica para tudo. É aquele crente doloridinho, né? Que não pode falar nada para ele. Ele tem sempre uma crítica para tudo. Ele é cheio de solução para tudo. Só ele sabe. Só ele tem razão. Só ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe tudo que está errado. E aí chega uma hora que ele não aguenta mais conviver com isso e ele vai embora. E se alguém for atrás dele nesse momento, a única coisa que a pessoa vai conseguir é ouvir um monte de reclamação, um monte de justificativa. Por que que ele foi embora? Eu fui embora porque eu não concordo com isso, eu não gosto daquilo, eu não gosto do outro. E não vai voltar. Eu corro de crente que vai embora de igreja. Eu preciso de um tempo para saber o que aconteceu. Uma vez eu não fui atrás, mas eu fui num serviço que o irmão prestava. Que o irmão tinha ido embora da igreja. Meu Deus, que serviço demorado. Não acabava nunca. Aí eu pensava, meu Deus, esse cara está doente. Eu não consigo ver nada disso que esse cara vê.
Tudo estava errado, tudo errado, tudo errado. E eu vibrando com a igreja ali, pô, eu estou aprendendo tanto, eu estou sentindo que eu estou aprendendo, eu estou sentindo que eu estou crescendo. E o cara falando tudo ao contrário. Eu falei, irmão, você... Não sei, cara, você... Eu cheguei lá e eu não vejo nada disso que você está falando. Ah, você chegou na hora certa. Eu peguei um momento de turbulência, não sei o que, falei, não tem jeito não. Aí acabou o serviço logo, eu falei, marca uma pastoral lá, tal. Eu não sou esse cara para te responder tudo que você precisa ouvir, não. Tudo que você, para te esclarecer, né? Mas é isso. Se alguém vai atrás desse perdido nesse momento, é só isso, ele não está preparado para voltar. Ele não está pronto. Ele só vai falar mal, ele só vai criticar. O da parábola aqui, quando ele sentiu vontade de voltar, quando ele lembrou de tudo de bom que tinha na casa do pai, quando ele sentiu fome e lembrou que na casa do pai sempre tinha comida, quando ele sentiu medo e lembrou que na casa do pai ele tinha proteção, quando ele sentiu frio e lembrou que na casa do pai ele tinha um aconchego, quando ele foi humilhado, mas lembrou que o pai também o corrigia, mas corrigia com amor, quando ele sentiu que era a hora dele quebrar o seu orgulho próprio, então esse é o momento em que ele se encontra e pega o caminho de volta. Não precisou ninguém encontrar ele. Ele se encontrou e pegou o caminho de volta, com destino à casa do pai. Deixa eu dizer uma coisa para alguém que está em casa hoje. Deus está falando com você nesse momento. Eu não te chamei para assistir culto pela internet. Você sabe por que eu te chamei. Para que eu te chamei. Está na hora de voltar para a casa do pai. Está na hora de quebrar o orgulho. Eu não te chamei para assistir culto pela internet. Então o filho chega e diz lá no verso 21, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, queridos, o pai já não está aguentando mais de tanta saudade. Tudo que o pai quer é abraçar esse filho. Tudo que o pai quer é perdoar esse filho. Na realidade o pai já perdoou o filho desde o dia que ele foi embora. O pai só está esperando ele voltar, que o pai sabia que ele ia voltar. Porque o pai é assim. Ele está sempre pronto para perdoar. Mas para perdoar tem que ter o arrependimento. Tem que ter a quebra do orgulho. Não dá para perdoar alguém que não consegue entender que errou. O pai já estava pronto para perdoar desde o dia que ele foi embora. Ele estava vindo lá de longe e o pai já o avistou. O pai já estava esperando, o pai sabia que ele ia voltar. Então o pai começa a celebrar, né? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, põe-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Vestes, sinal de distinção, anel, para restituir a autoridade, sandália, para restituir a paternidade, a dignidade é restituída, a autoridade é restituída,
A paternidade é restituída a partir do momento que ele se encontra, que ele cai em si e volta para a casa do pai. E o pai recebe com alegria, e tem festa. Mas tem também irmão mais velho torcendo o bico. Tem irmão mais velho que não gosta. Tem irmão mais velho que quando vê o pecador voltando arrependido não gosta. Quero ver o que o pastor vai fazer. Vai fazer festa. Vai fazer festa. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Estava sem esperança e foi salvo. Vai fazer festa, mas tem irmão mais velho que não gosta. Eu estou aqui faz tanto tempo, trabalho tanto como escravo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com meus amigos. Aí mata o bezerro gordo por causa desse daí que gastou todo o seu dinheiro. Esse é o crente tapado. O tapa é um que coloca no cavalo lá, que vai puxar a carroça. Porque ele só pode enxergar para frente. Se ele enxergar qualquer coisinha do lado aqui, ele se assusta, espanta. Então esse é o tapado, só enxerga na frente do nariz. Tudo que o pai tem é dele. Toda a herança é dele. E ele está preocupado com um cabrito. Ele quer um cabrito. O pai tem tudo para ele, ele quer um cabrito. E não é nem para comer com o pai, não, é com os amigos. Está lá o bezerro para festejar com o pai, com a família, com o irmão que estava morto e reviveu. Mas o abençoado quer um cabrito. Dá o cabrito para o cara, pastor Veronese. Pastor Marcos, dá o cabrito. Olha, será que se resolveu o problema? Dá o cabrito. Se a gente criar cabrito lá no cenáculo, os caras começam a dar problema, faz um vale cabrito, ó, passa lá no cenáculo e pega teu cabrito. Mas não pode ser assim, né? Não pode dar o cabrito. O abençoado tem que entender que precisa comer do bezerro gordo com o pai e com os irmãos. Não adianta comer o cabrito com os amigos. A gente precisa comer o bezerro gordo na casa do pai junto com os irmãos. A gente precisa estar em comunhão. Nós somos parte do corpo, um só corpo. Que unidos e bem ajustados e cada um fazendo a sua parte, nós vamos crescer. Mas se cada um pegar um cabrito para ir comer com um amigo lá fora, assim nós não vamos crescer. Mas aí o pai, né, na sua serenidade, lá no verso 31 e 32, ele então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão, e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Nós precisamos nos alegrar, irmãos, com o pecador arrependido. Nós precisamos fazer festa. Nós precisamos acolher. Nós precisamos assentar à mesa com ele. Tudo isso aqui começou porque lá no verso 1 e 2 diz que os religiosos lá estavam criticando Jesus porque se assentava à mesa com os pecadores. Nós precisamos fazer isso. Há 2 domingos atrás a gente estava aqui celebrando a Páscoa, que Jesus estava morto e reviveu. Hoje é dia de nós revivermos. Hoje é dia da gente celebrar aquele irmão que estava morto e reviveu. Que esse Jesus reviveu dentro desse irmão.
isso tem que ser motivo de festa. Tem que ser motivo de festa para nós. O pecador arrependido, o irmão que estava morto e reviveu. Amém? Essa é a palavra que eu tinha essa noite. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Pastor Veronese, você quer fazer uso da palavra? Tá. Pastor Marcos? Não? Amém. Fica de pé então. Vamos orar para a gente ir embora. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, nós estivemos aqui nessa noite, Pai. Nós entregamos nosso louvor, nossa adoração. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, que eu creio que ela veio do céu para nós, ó Pai. E que eu fui somente um instrumento que liberou essa palavra para a Tua igreja nessa noite, Pai. E eu te peço que nós possamos nos despedir dessa noite, Pai, ir para nossas casas, ó Deus, com o sentimento de que nós precisamos acolher nossos irmãos perdidos, pecadores arrependidos, ó Pai. Que nós precisamos nos assentar à mesa, Pai, e comer do bezerro com nosso Pai e com nossos irmãos, ó Pai. Pai, leva-nos em paz, nos dê um restante de semana abençoado, ó Pai. Que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão aqui essa noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.